Olá, bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre Corinthians e Atlético Mineiro, um jogo do Arena MRV entre o Timão e Galão na massa, né? O jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro que empatou por 0-0. Né? Bom, eu vou começar em breve, muito breve, né? E falar da escalação principalmente do Corinthians, né? Que entrou com o time reserva preservando com o objetivo de poder classificar contra o Huracan na Copa Sul-Americana, né? O Corinthians tem chance de se classificar na Sul-Americana, né? E no caso preservou jogadores importantes, né? Vamos falar de escalação, certo? Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Kaká, Matheus Bidu, Ranielli, Rian, José Martinez, André Carrilho, Thales Magno e Heitor Hernandes. Bom, dessa vez o Dorival utilizou o Ranielli como primeiro volante, né? José Martinez com André Carrilho jogando pela ponta. Eu não gosto que Carrilho jogasse pela ponta direita, porque para mim não é uma posição original do Carrilho, mas claramente a ideia era, com certeza, dar essa versatilidade, porque, querendo ou não, Carrilho é um jogador extremamente habilidoso, né? Então ele te dá essa opção. Rian, jogador que jogou muito bem, né? Deu muitas opções. E Heitor Hernandes e Thales Magno são jogadores que te dá muito mais, no primeiro tempo te deu muito mais opções defensivas. É uma equipe que veio na Arena MRV entregando bola para o Atlético Mineiro para que eles saíssem jogar, né, com vontade, e consequentemente é uma equipe que tentou, né, buscar mais o jogo reativo. O Thales Magno e o Heitor Hernandes é um jogador, principalmente no primeiro tempo, te dá uma opção de defensiva, né? Ele tem um comprometimento de ajudar na marcação e isso ajudou muito o Corinthians ter um domínio, principalmente no primeiro tempo, de recuperar bola rápido e te dar uma transição, né, pelo lado direito, e Corinthians teve chance sim de fazer o gol, né? E eu vou falar de alguns lances importantes entre Corinthians e Atlético Mineiro, e também teve reclamação de arbitragem pelos dois lados. Bola na esquerda, né? O Corinthians tentou jogar bola para a direita, de esquerda para a direita, depois José Martini dá um passe extraordinário para o Thales Magno, que chutou bola para fora, né? Um lance que a gente fala, se fosse Yuri Alberto ou jogadores de maior confiança, talvez poder ter transformado em gol, né? Não foi o caso, né? O Thales Magno chutou para fora. Depois do Campeonato Paulista não conseguiu se encontrar com o futebol depois de renovar o contrato, né? O Thales Magno desperdiça uma grande chance sozinho, chutando a bola para fora. O Atlético Mineiro teve outra chance, um grande erro do Bidu e deixou para o Hulk chuta bola para fora, né? E depois o Atlético Mineiro teve outra chance, pelo lado esquerdo, Rony, né? Uma grande chance, e o Hugo Souza uma defesaça extraordinária. Acredito que seja esse lance que foi decisivo para que o Hugo seja convocado pelo Ancelotti, né? O Corinthians teve outra chance também que poderia ter abrido o jogo, principalmente na cabeçaço do Heitor Hernandes, né? O Corinthians teve chance de fazer o gol. O Corinthians foi bem no primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo, Corinthians cansou, né?
tanto Arthur Hernandes e Thales Magno, o Corinthians jogou bem, né? Poderia ter tranquilamente ter feito 1-0 no primeiro tempo. Segundo tempo, as coisas mudaram. O Atlético Mineiro teve alguma chance, principalmente de bola parada, né? Tanto a bola parada do Hulk, né? E também alguns chutes do Scarpa, certo? Bola parada muito bom aos 22 minutos, né? Segundo tempo já é um jogo mais onde o Galo tentou mais criar chance, mas através de bola parada, e depois um grande passe do Hulk, né? O Scarpa chuta para fora, foi outra grande chance. O Corinthians tentou responder e o Yuri Alberto cruza a bola na área e o Bidu cruzou, onde teve ninguém para poder definir jogada, né? Então, Corinthians, com a entrada do Yuri Alberto, o Yuri Alberto já não foi muito bem acionado, né? E eu esperava que o Yuri fosse mais acionado e ele não conseguiu ser muito acionado, né? Teve um chute de falta do Scarpa também, né? Que o Hugo Souza foi muito bem, né? Foi o jogo de ida e volta. Corinthians no segundo tempo, quando o Yuri entra, o Yuri fica de novo isolado como outros jogos durante a época do Dorival. Corinthians talvez contra o Atlético Mineiro tenha feito o melhor desempenho coletivo em jogar bola de todos os jogos que Dorival esteve. A gente pode falar do jogo contra a Inter, e depois já não teve grandes atuações, apesar de alguns resultados contra Novo Horizontino, alguns resultados contra, né, o próprio Novo Horizontino fora de casa, vitória contra a Racing fora de casa, do Uruguai, né, não teve grandes desempenho coletivo. E Santos, né? E aqui está a polêmica do jogo, né, principalmente envolvendo, a gente tem que falar a não expulsão do Lianco. O Lianco já tinha cartão, ele impede Heitor Martínez de avançar. O próprio Lianco admite que ele deveria ser expulso, né? E teve outra, né, a anulação de expulsão, né, do jogador Atlético Mineiro na falta contra no caso do Breno Bidon, né, a qual o juiz anula uma expulsão. Então, assim, teve muitos lances polêmicos no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, né? Tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro, ele reclamaram bastante, né? Então, assim, Rubens foi expulso e o juiz acabou anulando, né? Corrigindo o que era um acerto, né? Depois, assim, então são vários polêmicas. No segundo tempo, o Atlético Mineiro tentou mais fazer tentar mais pela bola parada, é normal. É um jogo, resultado melhor para o Corinthians do que para o Atlético Mineiro, porque o Corinthians joga fora de casa, né? E o Corinthians nos últimos anos tem sido assim, né? Um time que não tem feito bons, grandes resultados no fora de casa, mas sempre apostando no resultado em casa. E nesse caso o Atlético Mineiro tentou algumas jogadas pela bola parada e o Corinthians teve mais chance no primeiro tempo e foi melhor, mas não conseguiu fazer gol, né? Incrível a gente falar de outros resultados que foram melhor ganhando de 1-0, principalmente contra Santos também, não tem feito um grande desempenho coletivo, mas pelo menos venceu. Então, esse é o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro, né? Vamos falar também do próximo jogo no próximo vídeo vamos falar do Palmeiras, né? E também dos problemas do bastidor, né? O Augusto caiu, né, no processo de impeachment. Podemos falar sobre política do Corinthians. Se vocês querem vídeos sobre política do Corinthians, comentem lá embaixo que faremos vídeos sobre os problemas do bastidor do Corinthians. Então, muito obrigado por o vídeo de hoje. Até próximo vídeos. Tchau.